Salve, salve pessoal, meu nome é Martin, cá estamos para o segundo vídeo do Crepúsculo no Ragnarok, o Ragnarok do Mister, né, Ragnarok de personagens. A rodada em questão sendo Steve versus Hephaestus, né, Steve que é um personagem que dá para ser considerado um meme, mas aqui o Mister tratou seriamente, né, mesmo que eu tenha achado difícil levar a sério, ainda assim eu tentei levar a sério e eu vou tentar levar a sério aqui. Eu juro que eu tô me esforçando pra não rir, mas tá bom. Tipo assim, a rodada tem um tema bem óbvio, né? Um tema de construtores, o tema de tipo assim, um é um cara que cria coisas, né? Porque Minecraft é um jogo onde você cria coisas e o outro é o Deus das Forjas. Nossa, que difícil de perceber o tema, né? Se eu tivesse falado, vocês nunca iriam ter descoberto. Nossa. E assim, sinceramente, o Mister começou essa rodada com uma certa prepotência. Porque, né, e me vendeu essa rodada como basicamente um Tesla contra Beelzebub 2. Tanto é que até disse que o pessoal que teve gente que acha melhor que Tesla contra Beelzebub. O que, cara, não te dá muito mérito. Primeiro porque, né, é um pouco prepotente você falar isso. Segundo porque não é porque o seu amiguinho fala algo sobre essa história que é verdade, né? Não é à toa que eu tô aqui, porque mesmo que eu seja seu amigo, eu vou fazer uma análise mais cética. E assim, a aparição dos dois foi normal, né? Eu não senti nada pelo Steve, sinceramente. Muito pelo contrário, eu acho que eu senti a mesma coisa que eu senti pelo Max Steel no começo, que é outro personagem que é quase uma cópia, cara. Tipo assim, até a Valkyria, a mesa do Jack. E tipo assim, eu não tenho problema com isso em específico. É ok você utilizar algo, né, algo do original pra se inspirar no seu, mas, cara, precisa fazer igual. Literalmente o Steve tem basicamente os mesmos poderes do Jack, né? Tanto é que eu vou até começar por ele. Porque assim, né, essa rodada, ela tenta meio que ser uma mistura de Jack contra Hércules e Tesla contra Beelzebub, né? Tipo assim, o Steve tem poderes mais parecidos com o do Jack do que com o do Tesla. Tanto é que o Steve basicamente, né, ele tem um arsenal de todos os itens que usa no jogo. Né, espada, picareta, machado, pá, enxada, as Ender Pearls, poções, entre outras coisas, incluindo uma que eu vou falar no final. Porque é foda. Onde ele também tem outra coisa que eu vou falar no final, enfim. É o esperado, né? Eu já esperava que o Steve iria ter esse arsenal de poderes. E, pessoalmente falando, não vi nada demais. O personagem do Steve. Tipo assim, o Mister tentou fazer uma coisa parecida com o que eu fiz com o Melanco Magicaria no meu Ragnarok. Porque Melanco Magicaria foi um pugilista grego antigo, né do primeiro século depois de Cristo, em que ele foi conhecido por ter vencido todas as outras deles sem nunca ter socado ninguém. E não desferia nenhum soco e ainda assim vencia todo mundo. E, né, eu peguei ele porque eu gostei da figura histórica, gostei dele. Só que, se você pesquisar sobre Melanco Magicaria, não tem quase nada. Não tem quase pra não dizer nada a respeito da vida pessoal dele. Só tem isso, de que ele participava dos rings nas Olimpíadas da época e vencia todo mundo. Mas, tipo assim, da vida pessoal dele não tem absolutamente nada. Eu tive que criar muita coisa. Eu criei até uma personalidade pra ele, que obviamente não tem personalidade, não tem nada sobre como ele era, além, claro, de nunca ter socado ninguém. E eu senti algo parecido aqui com o Steve do Mister, né? Como o Steve não tem personalidade no jogo, né? Porque é um boneco que você controla, o Mister tentou criar uma coisa, mas não é porque ele tentou que ele necessariamente conseguiu. Pra começar com o Steve, um personagem bem ok em personalidade, você não sente nada. Tipo assim, ele é um personagem já criado. Ponto. Você não sente absolutamente nada pela personalidade dele. Você não sente carisma,
você não sente emoção, você não sente paixão, você não sente nada. Não é um personagem excitante, não é um personagem que conquista muito, nem nada do tipo. Eu achei melhor que o Max Steel. Só que ainda assim eu não senti quase nada pelo personagem. Mas eu achei interessante o passado do Steve, que também gerou outra coisa que foi um ponto positivo e um ponto negativo ao mesmo tempo. Porque assim, o passado do Steve foi basicamente criado pelo Mister, né? Mesmo que eu não tenha visto muita necessidade disso, até porque existe muita lore no jogo. E até muita gente basicamente teoriza a respeito da lore de Minecraft, né? Eu como jogador de Minecraft, eu não sou profissional, sou bem noob, pra ser sincero, mas eu ainda assim sei bastante da lore, eu vi alguns vídeos e tudo mais, né? Mas eu não acho necessariamente ruim o Mister ter tentado criar uma coisa. Mas aí criou uma coisa bem ok. Tipo assim, é basicamente uma backstory que condiz com o personagem, né? Porque é uma backstory que você não sente nada, uma backstory vazia, não, nem um pouco excitante, nem um pouco emocionante, nem nada do tipo. Eu até me lembro do Leandro, né, o Bezerra, ele ter falado em uma chamada que eu tinha ido com o resto do grupo da Agna Brothers, em que ele ficou falando que acha muito bom a backstory do Steve e do Mister. Mas, cara, eu não deveria ter confiado no Leandro, de novo. Eu já tinha errado em confiar nele. Quando ele chamou o Ragnarok do Crawl de pedrada, errei de novo. Tô brincando. E, cara, é um personagem muito... Ah, ele existe, sabe? E é isso. A nata do personagem é os poderes dele. Em que ainda assim tem pesares, que eu vou falar depois. Agora partindo pro personagem do Hefesto. O Hefesto é o que eu achava que iria ser, sinceramente. Não é um Hefesto nível Hefesto de Valhalla, muito pelo contrário. Acho um crime você comparar o Hefesto daqui com o Hefesto de lá. É tipo assim, é tipo você comparar uma casinha com uma mansão inteira. Literalmente isso. Mas, né, é um personagem que dá pra sentir alguma coisa. Tanto é que, sinceramente, até a segunda rodada, que é até onde eu li, é o melhorzinho dos 4 personagens. Tipo assim, não que seja difícil. Principalmente considerando a primeira rodada. Eu acho o Steve mesmo melhor que os dois personagens da primeira rodada juntos. Mas. Ai ai. Ainda assim, um personagem que dá pra sentir alguma coisa. Tipo assim, em personalidade. E também é bem ok. Não, eu acho até que a personalidade dos dois, tanto do Steve quanto do Hefesto, são iguais, sinceramente. Mas, tipo assim, o passado dele foi bom, né? O Mister criou uma coisa. Tipo assim, não é uma coisa que se eu fosse eu teria feito, eu realmente teria feito algo que nem na mitologia, né? Tipo, o Hefesto nasceu feio e sofreu por isso, né? Tanto é que o próprio Hefesto de Guerra do Valhalla é assim. Mas ele criou que, o Hefesto nasceu bonito. Mas quando a Afrodite traiu ele, e ele bolou a armadilha que fez a mitologia, a Afrodite criou uma mentira de que ele nasceu feio. Tipo assim, eu entendo você querer diferenciar um pouco da mitologia, mas cara, o que isso acrescentou no personagem, sabe? O próprio Hefesto mesmo de Guerra do Valhalla, e é dito como feio, e tratado como feio, porque acrescenta uma coisa do personagem. O Hefesto mesmo, em Guerra do Valhalla, é um dos melhores deuses, sinceramente, dos 4 deuses gregos, é o melhor. Não é disparado o melhor, né, que a Artemis tá no meu coração também, mas o Hefesto é o melhor dos 4 gregos. E, cara, isso pessoalmente falando foi uma coisa que pra mim tirou um pouco do peso do personagem. Porque, porque meio que é foda-se, sabe? O passado do Hefesto. Mesmo que o Mister tenha tentado querer criar uma coisa, não é porque ele tentou que ele conseguiu. É outro passado bem ok, né? Eu acho melhorzinho que o do Steve, porque pelo menos dá pra sentir alguma coisa, né? Principalmente em relação à relação dele com a Afrodite. Mas ainda assim, cara, não precisava. Não precisava mesmo. E, né, os dois personagens são bem iguais.
O Hefesto sendo um pouco melhor, mas ainda assim. Dois personagens bem fracos, bem sem personalidade, né? Com passados bem muito simples. Mas compensa um pouco nos poderes, né? Eu gostei dos poderes do Hefesto, mais do que do Steve. Né? O Tesouro de Nudei é o esperado, não. É um martelo em que cria coisas. Mas ele também tem poderes em relação a vulcão, lava, fogo, esse tipo de coisa, né? Os dois em si têm ligação com vulcões e lava. E foi uma coisa criativa, uma coisa boa na rodada. E, né, partindo pra ação. Eu acho o começo bem chatinho de ler. Tanto é que eu até precisei que o Mister me mandasse, né, os capítulos, porque tava bem chatinho. Eu tava até tendo dificuldade pra ler, né. Também tem uma coisa que eu achei que o Mister usou muito cedo, que é em relação a Ender Pearl, né. Eu não acho um problema o personagem usar a Ender Pearl, mas eu tenho problema com o jeito em que ele usa. Ele usou muito cedo, tipo assim, poderia ter sido um truque usado no meio pro final, sabe, pra tentar enganar o Hefesto e tudo mais. Isso realmente foi uma coisa que eu achei bem negativa, né. Em geral, a luta também foi bem esperado, né, os dois querendo armas e se atacando. Chegou até um pouco em que ficou bem chatinho, sinceramente. Mas eu acho que é do meio pro final. Tipo assim, da metade pro fim. Que de verdade, cara. Essa rodada se torna um lixo. Um lixo tecnicamente falando. E também um lixo pra mim de ler. Porque assim, na metade pro final, o Steve tem um pássaro dele. Aí o pássaro dele mostra que ele e o Herobrine eram a mesma coisa. Onde até se transforma no Herobrine no meio da rodada. É uma coisa que eu achei boa. Eu achei boa em que inclusive eu já tava esperando, né? Era um pouco óbvio, sinceramente. Mas, cara, do que isso serviu? É uma coisa que eu realmente me questiono. Porque assim, eu sinto que o Mister tentou fazer basicamente um Satã, né? Porque tem muita gente que reclama da oitava rodada no Ragnarok original, porque o Satã não apareceu, né? O Beelzebub não se transformou no Satã. Mesmo que essas mesmas pessoas não tenham entendido, né, a respeito do Satã. Porque assim como aqui, Beelzebub e Satã são o mesmo ser. E o Beelzebub não conseguiria se transformar no Satã, não sem se apegar ao oponente dele. E tipo assim, ele meio que se apegou ao oponente. E depois da luta, o Beelzebub fala, que gostou do Tesla e tudo mais. Mas ele não tá voltando pra se divertir, ou pra morrer mais, ou até pra fazer um amigo. Ele tá voltando por ódio à humanidade pra se vingar o Hades. Ou seja, é óbvio que ele não iria se transformar. A gente esperava mesmo que iria se transformar. Eu também esperava. E eu entendo quem se decepcionou com o final, né? Com o Beelzebub não se transformando no Satã e tudo mais. Só que ainda assim, vocês não podem culpar a obra, porque não foi isso que o Beelzebub queria. Ele não queria se apegar ao oponente, ele não queria morrer. Tanto é que em um momento no final da rodada, a marca da It tentou parar ele de atacar. A marca literalmente parou ele de atacar. Só que a marca parou de funcionar porque ele mesmo falou indiretamente com a It que não estava voltando para morrer. E por isso mesmo que no final o Beelzebub lutou sozinho. Ele não venceu por conta da marca. E tipo assim, eu senti que o Mister tentou fazer isso aqui, mas ele fez de uma maneira muito porca. Porque assim, o Steve virou o Herobrine, ok. Mas o que isso mudou no curso da luta? Não mudou absolutamente nada. Absolutamente nada mesmo. Porque o Steve só fica um capítulo e meio, se pá até meio capítulo, nem me lembro direito, transformado no Herobrine e atacando o Hefesto. Pra depois o Mister meter meio que uma ajuda da torcida. Eu não achei isso necessariamente ruim. Mas, cara, o jeito que ele fez foi uma merda. Porque assim, né? Ele meteu que, a Afrodite tinha uma flecha do Eros, se eu não me engano. E ela iria disparar no Hefesto. Mas a Alex, a esposa do Steve, né no jogo, que é a personagem feminina, ela disparou ela foi até lá, matou a Afrodite
e disparou essa flecha no Herobrine pra ele voltar a ser Steve. Isso foi uma merda. Foi uma merda. Primeiro, eu não achei a ideia ruim, sabe? Achei até interessante, tipo assim, meio que ter uma ajuda da torcida e a torcida influenciar no ritmo da luta. Mas, cara, pra que teve isso tudo pra no final não servir de absolutamente nada? Não serviu de absolutamente nada. Nada. E até meteu a Afrodite morrendo de queda. Completamente sem sentido e sem noção. Cara, se você queria que a gente achasse a Afrodite uma cuzona, que você tivesse feito isso e dado um fim a ela, que fosse incoerente, que não fosse sem noção, cara. Pelo amor de Deus, mister. E assim, né? O Herobrine voltou a ser Steve. Aí ele invocou o Ender Dragon e ficou lutando com o FS em cima do Ender Dragon. Foi uma coisa que eu achei boa. Mas ainda assim, eu também achei bem ruim. Porque o Ender Dragon não foi muito útil. Ai, mas ele ficou atacando Hefesto com a baforada roxa. Ok, mas isso não mudou em quase nada no curso da luta. Literalmente, em quase nada mesmo mudou. Tanto é que o Hefesto meio que matou o Ender Dragon muito fácil. Ai, mas ele teve dificuldade para matar. Não teve. Ele teve dificuldade para acertar o Ender Dragon. Mas para matar ele não teve nenhuma dificuldade. Muito pelo contrário. Ele matou o Ender Dragon com um golpe. Ele partiu o Ender Dragon meio com um golpe. Então, cara, do que isso foi útil? Do que isso foi efetivo? E do que isso mudou no curso da luta, cara? Não mudou nada. Nada. Foi algo ridículo. E, na minha opinião, o final da luta foi ainda mais negativo, né? Um ponto mais negativo. Porque, assim, né, o Hefesto com poder de lava e tinha um poder de lava que basicamente deixava ele mais magro, onde ele perdia massa muscular e energia e até mesmo vitalidade por isso. Onde no final o Mister até meteu que ficou igual a uma pessoa que não comia vários dias. Foi uma coisa interessante. Mas, cara, pra quê? Tipo assim, pra quê? Porque isso também não ajudou em nada na luta, cara. Porque o Steve, ele fez uma coisa que eu já temia desde o começo. Eu já tava esperando por isso, inclusive. E quando eu vi acontecer, eu pensei, não, mister, não joga a luta no lixo, não joga o desenvolvimento na luta no lixo. Que foi que o Steve pegou uma massa dourada, comeu e se recuperou. Cara, pra que jogar o desenvolvimento da luta no lixo, cara? Não fez sentido. Não fez sentido. Tipo assim, até fez sentido porque, né, a massa dourada é um item do jogo, o jogo e tudo mais. Mas, cara, pra que você jogou tudo isso no lixo? É sério, cara. Essa luta, tipo assim, ela tem ideias boas, mas as coisas não vivem das ideias, as coisas vivem da prática. Não é porque você tem uma ideia interessante que vai ser interessante só por conta da ideia. Por exemplo, o Luiz XIV, ele tem um poder teoricamente interessante, que é o poder de luz, né? Porque ele foi conhecido como o Rei Sol e tudo mais. Mas, cara, ele não usa isso. Ele só usa isso para bastante imbuir a alabarda dele de luz. Ou seja, se tivesse ou se não tivesse luz, seria a mesma merda. E é exatamente isso aqui, cara. Tipo assim, não é um problema, não é um problema você ter uma ideia, mas é um problema você executar ela da pior forma possível. De verdade mesmo, cara. Quanto mais tempo passava, mais os pontos que eu tinha pra saudada iam diminuindo. Ao ponto que, cara, o final pra mim conseguiu ser pior. Porque assim, o Hefesto meio que matou o Steve. Aí o Randall iria declarar a vitória dele, mas o Steve decapitou ele. Apareceu lá, completamente do nada, e foi declarado como vencedor. Tipo assim, não tem problema você fazer algo parecido com isso, sabe? Tipo assim, o personagem se finge de morto, pra tipo assim, o narrador tenta declarar a vitória do outro, mas o que se fingiu mata o outro e tudo mais. Mas, cara, precisa ser tão porcamente feito. Precisa ser tão...
Precisa ser de um jeito tão ridículo e sem sentido. E que nem fechou o arco dos dois personagens, cara. Tipo assim, qual que é o arco de personagem, tanto do Efesto quanto do Steve? Eles não têm arco. O Tupã e o Max Steel, mesmo sendo dois personagens muito ruins, e que eu fiz questão de falar isso no vídeo anterior, eles ao menos tinham arcos de personagens. Tinham. O Max Steel mesmo, ele morria basicamente que nem o Tesla. Né? A cópia do Max... A morte do Max Steel é basicamente uma cópia da morte do Tesla. Mas ainda assim finalizava o arco de personagem dele minimamente bem. Aqui não, cara. A morte do Hefesto não finalizou o arco dele. Até porque o personagem sequer tem arco. A mesma coisa com a vitória do Steve. Não finalizou o arco dele. Porque o personagem sequer tem arco. É por isso que, cara, tudo dessa rodada pra mim foi ruim. Eu não sei se ela foi pior que a primeira. Mas, cara, é no mesmo nível. Eu daria uma nota 5 ou até 4, mas, cara, não dá. 3. Se eu fosse dar uma nota pra essa rodada, seria um 3. E vocês ainda meterem que a soldada é tão boa, se não até melhor que Tesla contra Beelzebub, cara. Não dá, cara. Não dá. Não quando a soldada é cheia de milhares de defeitos. Eu fico até em dúvida mesmo se eu dou mesmo uma nota 3. Eu dou nota 3 mais por pena. Sinceramente, cara. A única coisa que eu achei boa, com todo o meu respeito, foi um poder do Efesto que é um pouco parecido com o poder do Tsukuyomi, né? Onde ele perdeu um membro, né? Ele perdeu um braço, aí ele recolocou o braço. Mas o Mister cometeu um erro nisso também, porque ele chamou isso de regeneração. Quando isso não é regeneração, cara. Se você perde um braço, você pega o braço e coloca o braço de volta, você não tá regenerando seu braço, você só tá recolocando. Regeneração é você recriar do zero o membro que você perdeu. Ou seja, até isso foi um ponto negativo. Mas bem, pessoal, em geral foi isso. Se eu fosse dar uma nota pra essa rodada, o máximo que eu consigo ver é um 3. Um 3. Com todo o meu respeito a essa rodada, com todo o meu respeito ao Mister, de verdade, eu sou seu amigo. Mas essa rodada foi ruim. Enfim, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Né? Eu peço desculpas se eu soei um pouco ofensivo, porque de verdade não foi a minha intenção. Eu não tenho intenção de soar ofensivo nesse quadro inteiro, inclusive. Mas, né, quando eu tô falando mal, é óbvio que eu vou usar palavras um pouco fortes, né? É o meu trabalho, afinal. Mas enfim, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem.